Olá, amigos telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos saúda é o Rav Shai Ben Yehudá, e este é o programa Or Teshuvá, luz para o retorno, retorno às raízes judaicas, retorno a Yeshua, o Messias judeu, que ensinou a Torá, retorno à maneira de viver no primeiro século. Eu quero falar com vocês hoje, um pouco mais, a gente falou aí no programa anterior, sobre os 4 preceitos de Atos 15 que o gentil precisa estar cumprindo como condição inicial do aprendizado da fé judaica. Obviamente que ele tem que chegar num estágio maior de obediência à Torá e, ao chegar nesse estágio maior de obediência à Torá, ele passa a agradar a Deus. Ele passa a agradar a Deus e recebe o louvor de Deus, porque ele passa a ter a circuncisão do coração. Obviamente que depois que ele recebe a Tevilá para perdão de pecados, ele necessita receber o selo da justiça da fé, que é a circuncisão física. Mas eu quero falar com vocês que aquela congregação estabelecida ali no primeiro século, uma congregação judaica, os discípulos eram judeus, os apóstolos eram judeus, toda aquela formação inicial não era uma outra religião, isso é muito importante você guardar, que não se tratava de uma outra religião, de um outro povo, de um outro segmento que ia se divorciar do judaísmo. Não. Tanto é que nós temos um detalhe importante aqui em Atos, uma tentativa, e por sinal uma tentativa bem sucedida, de acordo com os propósitos malignos daquele povo, de matar Estevão. E vejam bem o que aconteceu com Estevão. No capítulo 6 de Atos, versículo 8, diz: "E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertinos, e dos sireneus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava." Então Estevão era um seguidor de Yeshua, um homem cheio do Espírito Santo, e ele falava ali com o povo judeu com grande sabedoria, com o seu próprio povo. Então o que esses inimigos fizeram com Estevão? Verso 11, 6:11 de Atos. "Então subornaram uns homens para que dissesse: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus." Veja bem, esses inimigos queriam levar Estevão à morte, a um julgamento e à morte, então eles inventaram isso. Eles subornaram pessoas para servirem de testemunhas, subornaram terceiros aí no caso, e esses terceiros disseram que Estevão falava palavras contra Moisés e contra Deus. Imagine se fosse hoje. Imagine hoje quando muitas pessoas, muitos segmentos religiosos falam abertamente contra a Torá. Abertamente contra a Torá, contra Moisés. Imaginem. Agora aqui, homens foram subornados, pagos, para dizerem que Estevão blasfemava contra Moisés e
contra Deus. Na sequência, nós vamos ver aqui, então, que houve uma movimentação, excitaram o povo e levaram Estevão ao conselho, ao sinédrio, para ser julgado. E apresentaram falsas testemunhas, verso 13, que dizia: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Ó, agora eles já acrescentaram mais uma, né? Que Estevão falava contra o templo, santo lugar no caso era o templo, e a Torá, a lei, com as testemunhas falsas. O que aconteceu? Estevão foi condenado à morte. Foi apedrejado. Nós vamos encontrar aqui no final do capítulo 7, versículo 59, que diz o seguinte: e apedrejaram a Estevão, e que em invocação dizia: Senhor Yeshua, recebe o meu espírito. Apedrejaram Estevão. É claro que o juiz do Sinédrio, ali houve uma falha, que foi não investigar bem o caso como a Torá recomenda, que todo caso deveria ser bem investigado. Mas uma coisa é verdade, as testemunhas foram coesas, convincentes, todas mentiram exatamente igual, e o Sinédrio acabou por condenar Estevão à morte. Mas por quê? Qual a condenação de Estevão? Falar contra Moisés ou contra a Torá? Falar contra Deus e falar contra o templo. Então Estevão foi condenado inocentemente. Então eu quero que vocês imaginem o seguinte: suponhamos que fosse nos dias de hoje. Era verdade hoje, porque hoje muitas pessoas falam abertamente isso. Aí não é calúnia, não. Hoje é verdade. Muitos religiosos hoje falam contra o templo, falam contra Moisés, falam contra a Torá, mas Estevão não. Isso prova. Depois nós temos Paulo, mais tarde também, levado também a um julgamento, com acusações parecidas com essa, mas Paulo pôde se defender e provar que ele não era contra a Torá, nem contra o templo, nem contra Moisés. E isso prova o que para nós, telespectadores? Que a religião de Yeshua, que os seguidores de Yeshua não eram contra a Torá, não eram contra Moisés, não eram contra a lei, não eram contra o templo. E Yeshua não foi condenado por isso, por quê? Porque Yeshua não era contra. Então isso tem um significado. Os seguidores de Yeshua, aquele segmento que seguia Yeshua, continuou judeu e observando a Torá. Nós temos um texto aqui no capítulo 14 de Atos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Capítulo 14 de Atos, verso 1. Antes um pouquinho de 14 de Atos, nós vamos ler o capítulo 11. O capítulo 11 fala de Cornélio, mas há um outro capítulo que fala que Pedro subiu ao templo para orar a hora 9. Aonde que Pedro foi orar? No templo, certo? Nós voltamos daqui a pouco. Continue conosco.